Existem duas grandes teses em debate nesse momento no Congresso Nacional. Uma grande parte do PMDB defende o distritão, o PT defende o voto por lista, e nós temos ainda algumas vozes que defendem, por exemplo, o voto distrital puro e também o voto distrital misto uninominal. Vou começar pelo menos complicado. Em relação à questão do distrito uninominal, independente se é voto distrital puro ou voto distrital misto, me parece muito difícil no nosso país, no atual momento, e com o tipo de eleição que nós temos, nós conseguimos dividir, num dia de votação, o país em 513 distritos eleitorais para deputado, mais X, que eu não saberia nesse momento quantos são, para deputado estadual. E que não são os mesmos. Então, existe a questão de uma coincidência no tempo e não do espaço. Algo em torno de 1.200. Exato. No caso do Rio de Janeiro, seriam 46 distritos para deputado federal e 70 para deputado estadual. 57 mil para vereador. Sim, mas aí é uma eleição diferente, é um outro dia, é um outro ano de eleição. Então, até para vereador não seria tanto problema. Acho que nós devemos perseguir a simplicidade. Nada que confunda terrivelmente o eleitor, de fato, pode prosperar. Então, por essa razão, penso que o voto distrital uninominal, seja ele puro, seja ele misto, no nosso país é problemático. Além do aspecto de que essa divisão nunca é neutra. Quem que faria a justiça eleitoral? O IBGE. Penso que, de fato, o voto distrital uninominal ele é problemático. Então, eu tenho aqui defendido nessas reuniões, mais por pragmatismo do que propriamente por ser o sistema que mais agrada ao meu coração. Já falei que eu sou, em tese, partidário do voto proporcional por lista fechada, mas penso que ele não é viável pela correlação de forças que existe no Congresso Nacional e na própria sociedade brasileira, entre os formadores de opinião, a opinião pública, a opinião publicada, tudo isso. Então, penso que a probabilidade maior, com toda sinceridade, é que nada aconteça de novo nesse processo da reforma política brasileira. Essa é a probabilidade maior. Penso, no entanto, que existe uma chance de nós aprovarmos uma proposta pragmática que melhora em alguma coisa a nossa atual situação. Por isso, tenho defendido a tese do sistema do voto distrital misto plurinominal, que vem a ser metade das vagas preenchidas pela lista partidária, tal qual proposta pelo Senado, e a outra metade preenchida por um voto majoritário, que aí tem três hipóteses. Primeira hipótese, o distritão, tal qual proposto por grande parte do PMDB. Segundo, o voto majoritário distrital por um sistema de grandes distritos, que seria definido nos estados, grandes distritos, 3 ou 4 grandes distritos em cada estado, elegendo, vai lá, de 8 a 12 deputados nesses distritos. A terceira hipótese seria uma combinação dessas duas, dizendo o seguinte, que, a princípio, numa primeira eleição, seria, nesse caso, numa componente majoritário distritão, mas que nos estados e depois, em relação ao pleito municipal, nas cidades onde haja segundo turno, que houvesse a possibilidade do Estado optar por um sistema de grandes distritos e definir, dentro de um número máximo e um número mínimo de deputados, o desenho dos seus grandes distritos. Então, me parece que esse sistema, ele, por um lado, fortalece os partidos políticos na sua componente por lista. Por outro lado, consagra
no seu componente majoritário, aqueles políticos que, de fato, têm representatividade, têm voto. Quem perde nesse sistema? Perde os bagrinhos, né, o chamado baixo clero, aqueles que são eleitos na rabeira daqueles que, de fato, puxam os votos na sua votação pessoal. Isso é mais fácil de ser absorvido pela nossa cultura e pela chamada opinião pública, opinião publicada. Porque qual é a principal crítica que se faz ao sistema de voto por lista? É que o eleitor perderia a possibilidade de votar no seu candidato pessoal. Nesse sistema, as duas possibilidades estão consagradas. E na hora de votar, não há uma complicação excessiva. Em vez de fazer, como nós hoje fazemos, ou voto de legenda ou voto nominal, fazemos o voto de legenda e o voto nominal. Então o eleitor começaria votando para deputado estadual no número de partido, estaria votando na lista e depois votaria no número de candidato. E a mesma coisa para federal. Então é um sistema extremamente simples, não complicaria a vida do eleitor em nada, e a gente poderia ter, ao mesmo tempo, o fortalecimento dos partidos e, ao mesmo tempo, a consagração da liderança individual dos políticos mais votados, escapando da condenação que existe, em parte injustificada, mas em grande parte em função da nossa cultura política de longa data, que é a impossibilidade de se votar numa pessoa. O eleitor continuaria podendo votar no seu candidato. E estaria votando no seu candidato com a garantia de que aquele voto não elegeria automaticamente alguém no qual ele não votou, como existe no sistema atual. Então, me parece que não é o sistema, a princípio, da preferência de ninguém. Mas, por outro lado, me parece que é o sistema mais aceitável por todos. Então, eu novamente, e por aqui eu concluo, digo que é o seguinte: não conseguiremos aprovar o sistema ideal de cada um de nós. E, se formos levar em conta a correlação de forças e possibilidade de negociação, eu tenho a impressão que essa proposta é a única que oferece a possibilidade de um acordo mais amplo.